E aí, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, como foi esse processo, e também vou falar da segunda fase da Revolução. Pois bem, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa entre os séculos 18 e 19, entre 1760 e 1860. Tinha a sua principal característica, essa revolução, foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso de máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia do campo. E o que eles produziam, o que consumia. Ou seja, eles produziam para consumir. Não tinha essa necessidade de produzir para vender. Certo? Ou seja, o que acontecia? O próprio produtor, ele dominava todo o seu processo produtivo. Ele participava de todas as etapas de produção. Diferentemente, acontece quando chegam as máquinas, certo? A Inglaterra, ela foi a precursora da Revolução Industrial. Vocês sabem por quê? Simples. A Inglaterra, ela possuía uma rica burguesia e também possuía uma zona de livre comércio. Isso tudo dentro da Europa. Só que o fator preponderante para que a Revolução se instalasse na Inglaterra foi que o êxodo rural e a boa localização em relação ao mar favoreciam essa revolução. Mas, Joyce, sim, porque quando a gente fala que todas as rotas marítimas foram de suma importância para a evolução, a gente tem que compreender que essas rotas estavam relacionadas também ao favorecimento da revolução, certo? Com essa mudança, várias formas de trabalho aconteceram. O trabalhador rural passa a ser considerado operário. Só que nem tudo é tão bom, porque esse operário, ele era obrigado a trabalhar cerca de 15 horas por dia e, em troca disso, eles recebiam um salário. Só que o salário era baixíssimo, mal dava para sobreviver. E um fato importante é que as crianças e as mulheres também participavam do trabalho. Tudo isso para poder conseguir sustentar suas famílias. Certo? Alguns trabalhadores, eles se revoltaram por conta das péssimas condições de trabalho, pela forma desumana de trabalho, e começaram a sabotar as máquinas. Esses trabalhadores foram denominados quebradores de máquinas. E assim, não foi somente esse tipo de revolta que aconteceu. Tiveram inúmeras, mas eu me atentei a falar dessa, porque até então é a partir daí que surgem as outras, certo? E aí, assim, quando a gente para analisar a Revolução, a gente tem que lembrar que ela ficou, nesse primeiro momento, limitada somente à Inglaterra. E foi lá também que começaram a aparecer as primeiras indústrias. As indústrias, no caso, as fábricas de tecido de algodão. E elas eram produzidas por um tear mecânico, certo? E esse aprimoramento surgiu aos poucos, a evolução foi tomando conta, e essas evoluções favoreceram para a continuidade da revolução. E aí a segunda fase da revolução, ela já começa entre 1860 até 1900. E já não era mais somente a Inglaterra,
já tinha outros países que fizeram parte desse processo, a exemplo da Alemanha, França, Rússia e Itália. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, já se tinha o emprego do aço, eles já trabalhavam com aço. Também tinha a utilização da energia elétrica. E assim, os combustíveis derivados de petróleo também já estavam sendo inseridos. Também nessa mesma fase surge o motor à explosão. O motor à explosão? Sim. Porque até então as noções de motor que se tinha antes desse processo não vinha dessa forma, tá certo? E o surgimento também o desenvolvimento, melhor dizendo, dos produtos químicos. Também nesse período da segunda fase surgiu a locomotiva a vapor. É a partir do processo de Revolução Industrial, gente, que o mundo em si dá uma guinada. Ou seja, todo o processo de evolução para a modernidade começa aí. Olha quantas invenções, olha quantos surgimentos aconteceram nesse processo. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês compreenderem o que foi esse processo. Caso tenham dúvidas, podem me pedir um auxílio, uma ajuda, estou aqui. Podem falar, Joyce, eu não entendi. Eu terei o prazer de retornar e explicar aquela parte que vocês não compreenderam, tá certo? Estou morrendo de saudade de todos. Quero que passe logo tudo isso, entendeu? Eu gosto do calor humano, eu gosto de estar com vocês. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, se protegendo. E, infelizmente, essa situação não é brincadeira, tá certo? Mas no mais, beijos, um cheiro e se cuidem.